Hoje nós estamos na aula 3 e vamos falar de como eliminar os gatilhos. Lembra que lá na aula número 2 nós falamos de conhecer os seus gatilhos, detectar os gatilhos, que é muito importante? Então você conseguiu detectar o seu gatilho, que isso é muito importante. E nós vamos conseguir te ajudar nesse processo. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses 4, no versículo 13. Lembra, no começo do nosso curso nós falamos que é essencial você ter a sua Bíblia junto com você e um caderninho de anotação. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Aliás, é a ferramenta principal, a sua Bíblia. Filipenses 4, 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na versão NVI, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você entende esse versículo, geralmente a gente sempre usa esse versículo como praticamente um jargão, né? Um jargão crentez. A gente sempre fala, tudo posso naquele que me fortalece, só que a gente não presta atenção na força que tem esse versículo. Então, esse versículo tudo são as suas renúncias para você chegar nas suas conquistas. Então, tudo, qualquer coisa, né? São todas as coisas. Eu posso, mas eu posso, então tudo aquilo que eu preciso renunciar, eu renuncio e eu posso naquele. Quem é esse? Jesus Cristo. Então eu posso todas as coisas nele, eu estando enxertada na videira, estando enxertada em Jesus Cristo, aí ele me fortalece e eu consigo todas as coisas, mas é nele, é em Jesus Cristo. Consegue entender a força desse versículo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu estou nele, quando eu estou em Jesus Cristo. E essa renúncia, que muitas vezes é quando as pessoas não conseguem entender, né, que nós vamos precisar renunciar lugares, pessoas de convívio, algumas situações, para que nós possamos também mudar a nossa mente, né, a nossa maneira de pensar, que tudo isso vai auxiliar nesse processo. Então eu posso todas as coisas, eu renuncio tudo aquilo que me faz mal, porque eu estou enxertada em Jesus Cristo e eu quero viver um novo tempo com Ele. E o importante também é você ter detectado esse gatilho. Se você não conseguiu detectar esse gatilho, então você vai acabar dizendo, como eu já escutei de alunos me dizendo assim: Edna, esse versículo não fez tanto sentido para mim quanto fez para você. Mas por quê? Porque você ainda não está vivendo uma verdade, né? Você ainda não conseguiu detectar a raiz. Então vamos começar aqui. Lembra lá na nossa primeira aula que nós falamos sobre a raiz, né? Que o seu mal pode estar vindo desde a raiz, desde algo que aconteceu com você na infância. Muitas vezes, quando nós estamos nesse crescimento, nós bloqueamos situações. Eu falo isso porque eu vivi muitas situações assim. Eu preferi bloquear em mim para não ficar relembrando aquilo, para que isso também não venha atrapalhar a minha vida no crescimento, né? Como eu já comentei aqui algumas vezes, eu não nasci no lar evangélico. Então, o que aconteceu? Eu bloqueei situações na minha vida para que eu pudesse ter um bom desenvolvimento no decorrer da minha vida. E isso acontece com a gente. Então, por isso que eu sempre digo assim, tem informações que o Senhor vai começar a trazer para você. Tem lembranças que Deus vai trazer. E pode ser até que você vai ficar pensando, será que aconteceu mesmo? Será que isso é imaginação? Será que isso é coisa da minha cabeça? Não. Anote isso, porque através dessa lembrança que você tem, vai também despertar sentimentos em você. E esses sentimentos podem despertar os gatilhos. Vamos colocar aqui um exemplo? Então, colocamos aqui algo que aconteceu com você na sua infância. De repente, um abuso. E essa imagem desperta em você um sentimento de ansiedade. E o seu gatilho é a ansiedade, que te leva na pornografia, que te leva à masturbação. Entende? Porque é tão importante você anotar as coisas que aconteceram lá na sua infância ou na sua adolescência, para você entender qual é a sua raiz. Essa raiz desperta em você um gatilho que te leva à sua queda. Então, se você de repente pulou alguma aula para chegar nessa daqui, é importante acompanhar todo o processo,
Porque senão vai chegar um momento que você vai me dizer, esse versículo não fez tanta importância para mim como fez para você, né? Eu não vi da maneira que você viu. Claro que não. Então nós precisamos ir lá no começo, lá na primeira aula, quando nós falamos de raízes. Anote o que aconteceu com você na infância, verifique os sentimentos que é despertado quando essa imagem vem e qual é a pessoa que está sendo ligado a esse pensamento. Você passou pela aula ali de descobrir o seu gatilho. Descobrir o seu gatilho? Anote ele. O porquê que é tão importante essa aula sobre os gatilhos? Quando muitas mulheres chegam até nós, elas sempre me falam assim, olha, eu acho que o meu gatilho é o tédio. Eu acho. Então o acho já vem com uma incerteza. Então você precisa se conhecer. E muitas vezes, por nós não nos conhecermos como mulher, né, eu sempre falo que a mulher ela tem vários pontos para ser descobertos, né, para ser conhecidos, para nós mesmos nos entendermos. Então é importante você entender o seu sentimento, entender naquilo que você está pensando, por que foi gerado aquele sentimento, para você se desfazer de tudo isso que está te aprisionando. Então, importante aqui saber a sua raiz, descobrir o teu gatilho e ter certeza disso. Bom, realmente, aquelas quedas que eu tive, estava acontecendo isso comigo. Por exemplo, sobre o gatilho, muitas pessoas não conseguem entender que a insatisfação pode ser um gatilho que leva ela à queda. A insatisfação do ambiente que você está, da situação que você vive, da falta, de repente, de amor, gera uma insatisfação na sua vida profissional, pessoal, espiritual. Tudo isso pode te levar a uma queda. E aí é importante você entender aonde está essa raiz de insatisfação. Aonde está a sua raiz da ansiedade? Aonde está a sua raiz de ódio, de raiva, de ira, a raiz do tédio? Isso é muito importante você descobrir como que ela foi ocasionada aí. E nós demos ali várias formas de você descobrir na aula passada. E aqui nós vamos eliminar esses gatilhos. Então, o importante, depois que você tem certeza qual é o seu gatilho, é de, não, eu posso ter 2 gatilhos? Pode, né? Então, é importante você anotar, para que você mude também os seus hábitos. E é importante você viver a palavra de Deus. Você precisa estar enxertado em nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fator muito importante é você viver o só por hoje. Né? Eu tenho que viver esse dia aqui. Por isso ele chama presente. É algo criado por Deus para que nós possamos viver esse dia. Está vivendo esse dia, despertou o gatilho, redireciona ele para você. O gatilho é o quê? Insatisfação? Insatisfação com o quê? Com a sua casa? Com a sua vida profissional? Comece a mudar isso. Mude para algo diferente. Peça que Deus gere em você aquilo que Ele deseja fazer, né? Que você viva. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos porque não estamos vivendo um propósito de Deus. Você sabe qual é o seu propósito? Então peça que Deus também gere o seu propósito. Muitas mulheres vivendo tédio porque não conseguem se despertar para fazer algo novo. Sendo que muitas pessoas, no momento de tédio, são momentos que têm muitas criatividades e se redescobre. Então, o que eu quero te convidar é você se redescobrir nesse momento. Né? Edna, já fiz várias coisas que não deu certo, talvez porque você não persistiu. Então, no momento de tédio, peça para Deus gerar em você algo novo, que você possa se redescobrir como mulher, como filha de Deus, né? Para você fazer na sua vida profissional, pessoal, espiritual, né? Que você se tenha a chance de viver algo novo. Então, pegue esse momento de tédio como uma escada, redirecione esse gatilho para você a seu favor, como uma escada para viver algo novo. O meu gatilho é ansiedade, então vai fazer uma caminhada. Você vai cuidar da sua saúde, você vai se libertar dessa escravidão por causa da ansiedade, você vai conhecer pessoas, admirar a natureza, se reinvente. De repente, o seu gatilho é a solidão. Então você precisa o quê? Encontrar solitude na presença de Deus. De repente você mora sozinha e quando você chega ao momento da sua queda,
encontre amor, sabe? Encontre prazer nessa presença de Deus, em deleitar-se na presença de Deus. Uma certa vez o Senhor me deu o entendimento de Salmos 37:4, que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nada mais importava na vida para mim do que viver essa busca com o Senhor, sabe? De encontrar essa presença, de me sentir feliz com a presença dele. Chegou num momento da minha vida que quando eu ficava sozinha na minha casa, eu já não me sentia solitária, pelo contrário. Eu conversava com Deus, né? E eu costumo sempre fazer isso, mesmo quando eu estou nos meus momentos que eu estou sozinha, eu converso com Jesus. Eu peço para que ele sente do meu lado e eu converso, eu mantenho um diálogo com ele. Pode até parecer louco, né, para quem está ouvindo, mas permita-se fazer isso. Você vai ver como é importante. Você começa a encontrar essa solitude. No momento que você vai tomar banho, conversar com Jesus, sabe? Ele está ali, ele está vendo tudo, gente. O Senhor nos criou, ele está em todos os lugares, né? Então, converse com ele. Isso é maravilhoso, sabe? E você deixa de viver essa solidão para viver a solitude do Senhor, né? Então, a importância de descobrir o gatilho, viver o só por hoje. E muitas vezes você vai falar assim: Regina, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Eu estou tentando, mas mesmo assim eu tive uma queda. Não desanima, sabe? Persiste, se determine, tenha foco. A primeira coisa que eu sempre falo: determinação. Você quer mesmo vencer esse vício? Lembre-se, Jesus, ele não desistiu de você. E você vai desistir? Claro que não. Então tenha uma determinação. Mesmo que você tenha uma queda no decorrer, levanta, peça perdão para o Senhor, tenha uma determinação, uma perseverança nesse processo e tenha um foco. O foco é sua libertação. O seu foco é alcançar outras mulheres com a sua libertação. Porque depois, quando você está liberta, você não vai aguentar mais em ficar preso só para você isso. Você vai compartilhar. Por mais que você fale agora para mim: Regina, eu não vou ter coragem de colocar a minha cara na internet ou de falar para alguém que foi viciada nisso. Mas um dia o Senhor, ele vai gerar no seu interior e ele vai te dar ousadia para você ajudar outras mulheres. E se por um momento a tentação ela vier sobre você, tem um versículo muito bom para você declarar, que está lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, que ele diz assim, no versículo 13, 1 Coríntios 10, versículo 13, ele diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Então, entende? A tentação ela é humana. E o Senhor, quando você estiver naquela tentação que você clama pelo Senhor, Ele vai preparar um escape para você. Então, não se renda na primeira tentação. Clame para que Jesus esteja com você nesse momento. E você vai ser liberta. E você não vai cair nessa tentação. Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é verdadeira. Então, declare. Faça posts com a palavra do Senhor e cole, sabe? Próximo do lugar que você fique. E declara: não veio tentação sobre mim que eu não possa suportar. O Senhor vai preparar um escape. O Senhor prepara esse escape, sabe? E ore mesmo e declare. A palavra de Deus, ela precisa ser declarada para ela ter essa força. E uma outra dica que eu quero deixar aqui para você é o parar de procrastinar, né? Muitas vezes nós temos essa tendência de procrastinar. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu vou, agora não vai dar. É a sua libertação, depende de você. Então, se você está vendo que de repente o seu gatilho é a ansiedade e você começou a sentir a ansiedade, daqui a pouco eu vou fazer uma caminhada, vai agora. Se o seu gatilho ele é uma insatisfação, eu preciso descobrir. Não, converse com pessoas, sabe? Descubra o que está te fazendo infeliz naquele momento, o que te traz essa insatisfação, para você se conhecer. Então não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora, é por você. O auto se conhecer é muito importante. E aí você percebe que quando você começa a se conhecer, se autoanalisar,
você consegue detectar facilmente o seu gatilho, aquilo que te magoou, fazer as renúncias para chegar à sua conquista, e nada disso se torna mais um fardo, mas você entende que o quê? É Jesus que está segurando em suas mãos e você vai continuar prosseguindo. Amém? E eu vou te encontrar aqui na próxima aula e quero que você faça aí um resumo de tudo isso que nós falamos aqui para você se autoconhecer, se autoavaliar, para você realmente verificar se você conheceu, se você conhece o seu gatilho, para que nós possamos prosseguir nesse processo. E se for necessário, volte na aula 2, porque assim você terá certeza desse gatilho e nós vamos continuar te ajudando nesse processo. Mas não esqueça de convidar o Espírito Santo, que ele é a pessoa mais importante para prosseguir com você nessa caminhada. Amém? E eu te vejo aqui na próxima aula. Até lá!